Você está sempre se sentindo mal-humorado, deprimido, não tem mais interesse ou prazer em atividades, anda muito cansado, tem dificuldades de concentração, anda sem appetite, sofre de insônia, tem sentimentos de culpa ou baixa autoestima e até mesmo pensamentos suicidas? Cuidado, você pode estar sofrendo de depressão. Olá, amados! Hoje iremos falar sobre depressão, algo muito perigoso e que deve ser tratado. Fica comigo neste vídeo até o final, sua esperança será renovada. Chuva de bênçãos trazendo alívio de Deus para a sua vida. 1. O que é depressão? A depressão é um transtorno mental sério e comum, caracterizado por uma tristeza profunda persistente, acompanhada de perda de interesse ou prazer em atividades que antes eram prazerosas, sensação de cansaço extremo baixa, autoestima, alterações no sono e no apetite, dificuldade de concentração e pensamentos negativos recorrentes. Muito mais do que uma fase ruim ou uma tristeza passageira, a depressão impacta significativamente a vida da pessoa, comprometendo seu bem-estar físico, emocional, social e até espiritual. Trata-se de uma doença que afeta o funcionamento do cérebro, especialmente os neurotransmissores responsáveis por regular o humor. Esse desequilíbrio químico provoca alterações no modo como o indivíduo enxerga a si mesmo, o mundo ao seu redor e o seu futuro, levando muitas vezes a um sentimento de desesperança e inutilidade. A depressão pode durar semanas, meses ou até anos, especialmente quando não é tratada de forma adequada. Seu curso pode variar de pessoa para pessoa. Em alguns casos, é episódica, em outros, crônica. O importante é compreender que a depressão tem tratamento e que é possível se recuperar e retomar a qualidade de vida. É uma condição democrática. Pode atingir qualquer pessoa, independentemente da idade, gênero, nível educacional, classe social ou crença religiosa. Crianças podem apresentar depressão, embora se manifeste de forma diferente da dos adultos. Adolescentes muitas vezes camuflam os sintomas com irritabilidade ou isolamento. Adultos, em meio a pressões profissionais e familiares, podem ser pegos de surpresa, e até idosos, frequentemente solitários ou enfrentando perdas, são afetados. Além disso, muitas pessoas deprimidas não demonstram sinais visíveis. Elas sorriem, trabalham, estudam, e mesmo assim, estão lutando interiormente contra sentimentos de vazio, dor e confusão. Isso mostra o quanto é importante quebrar o preconceito em torno da saúde mental e acolher com empatia quem sofre. A depressão não é frescura, fraqueza ou falta de fé. Ela é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e exige cuidado médico, psicológico, apoio familiar e, para muitos, também suporte espiritual. A ausência de tratamento pode levar a complicações graves, como isolamento social, abandono de atividades essenciais e até o risco de suicídio. Por isso, é essencial estar atento aos sinais. Procurar ajuda não é vergonha, é um ato de coragem. Há esperança, há caminhos para a cura, e ninguém precisa passar por isso sozinho. 2. Sintomas da depressão. A depressão se manifesta de formas diferentes em cada pessoa, e os sintomas podem variar em intensidade, duração e frequência. Entretanto, há um conjunto de sinais comuns que merecem atenção, especialmente quando persistem por mais de 2 semanas e interferem significativamente nas atividades diárias. Esses sintomas podem ser agrupados em emocionais, cognitivos e físicos, e muitas vezes se combinam, criando um ciclo difícil de quebrar sem ajuda. Sintomas emocionais: tristeza profunda e persistente. A pessoa sente uma melancolia constante, sem motivo claro. Não se trata apenas de estar de mau humor, é uma dor emocional que parece não ter fim. Perda de interesse ou prazer em atividades que antes traziam alegria, como hobbies, relações sociais, lazer, espiritualidade ou trabalho. Sentimentos intensos de culpa, fracasso ou inutilidade, mesmo sem razão objetiva. A pessoa se cobra em excesso e se sente um peso para os outros. Irritabilidade. Pequenas situações geram reações desproporcionais. Em muitos casos, o humor depressivo se manifesta por meio de agressividade ou impaciência. Apatia e falta de motivação. Tudo parece desinteressante ou sem propósito. A energia para tomar decisões simples desaparece. Desesperança. A pessoa acredita que nada vai melhorar e sente como se o futuro estivesse bloqueado. Ideias de morte ou suicídio. Em casos mais graves, surgem pensamentos como seria melhor se eu não existisse, ou planos concretos para tirar a própria vida. Sintomas cognitivos: dificuldade de concentração. A mente parece nebulosa, com dificuldade para focar em tarefas simples, como ler, conversar ou trabalhar. Esquecimento frequente. A memória recente falha com facilidade,
o que gera frustração. Tomada de decisões prejudicada. Escolhas rotineiras, como o que comer ou que roupa vestir, tornam-se extremamente difíceis. Pensamentos automáticos negativos. A mente repete ideias distorcidas e autodepreciativas. Como eu sou um fracasso, ou ninguém se importa comigo. Ruminância mental. Pensamentos obsessivos, angustiantes e recorrentes que a pessoa não consegue desligar. Sintomas físicos, alterações no sono, insônia ou hipersonia. Alterações no apetite. Pode haver perda total de apetite e emagrecimento, ou compulsão alimentar e ganho de peso. Fadiga constante. A pessoa acorda cansada, mesmo após muitas horas de sono. Tarefas simples se tornam exaustivas. Dores inexplicáveis, enxaquecas, dores musculares, nas costas ou no peito sem causa médica identificável. Problemas de restibosazia, náuseas, prisão de ventre ou diarreia frequente, sem explicação clínica clara. Tensão corporal, rigidez muscular, sensação de aperto no peito ou nó na garganta. Esses sintomas costumam se agravar quando não são reconhecidos e tratados. Em muitos casos, a pessoa deprimida se esforça para manter uma aparência normal, mascarando o sofrimento. Por isso, é fundamental olhar com sensibilidade para mudanças sutis no comportamento de alguém próximo ou em nós mesmos, e buscar apoio especializado. 3. Causas da depressão. A depressão não tem uma causa única e, muitas vezes, é resultado da interação entre diversos fatores. Cada pessoa é única em sua vivência, e o que desencadeia a depressão em um indivíduo pode não afetar outro da mesma forma. Por isso, entender as possíveis causas é fundamental para lidar com a doença, com empatia e clareza. Podemos agrupar as causas da depressão em 5 grandes categorias: biológicas, psicológicas, sociais, ambientais e espirituais. Fatores biológicos e genéticos. Desequilíbrios químicos no cérebro. A depressão está ligada à alteração nos níveis de neurotransmissores como serotonina, dopamina e noradrenalina. Essas substâncias são responsáveis pela regulação do humor, sono, apetite e prazer. Quando estão em desequilíbrio, afetam diretamente a maneira como a pessoa sente, pensa e reage. Predisposição genética. Pessoas com histórico familiar de depressão, transtorno bipolar ou outros transtornos mentais têm maior probabilidade de desenvolver a doença. A genética não é destino, mas pode aumentar a vulnerabilidade diante de situações desafiadoras. Fatores psicológicos. Baixa autoestima e autocrítica excessiva. Indivíduos que têm uma visão negativa de si mesmos e que internalizam falhas como fracasso absoluto estão mais propensos a desenvolver depressão. Traumas emocionais não resolvidos, experiências dolorosas na infância ou ao longo da vida, como abandono, negligência, abuso emocional ou violência, podem deixar cicatrizes profundas que favorecem a depressão. Perdas significativas, luto pela morte de um ente querido, separação conjugal, demissão ou rompimento de laços importantes, podem desencadear tristeza profunda. E em algumas pessoas, evoluir para um quadro depressivo. Abuso, vivências abusivas, tem impacto devastador sobre a saúde mental, podendo gerar trauma, desvalorização pessoal e sensação de impotência, que contribuem para a instalação da depressão. Fatores sociais e ambientais. Estresse crônico, a pressão constante em ambientes de trabalho tóxicos, responsabilidades acumuladas, excesso de cobranças e falta de tempo para descanso podem esgotar o organismo e favorecer a depressão. Problemas nas relações interpessoais, conflitos familiares, falta de apoio emocional, solidão e relacionamentos abusivos são gatilhos significativos. Isolamento social. A falta de interação humana, amizades e convivência pode levar à sensação de abandono e à perda de sentido, especialmente entre idosos ou pessoas que vivem sozinhas. Desigualdade social e vulnerabilidade. Condições precárias de vida, como pobreza extrema, desemprego, violência urbana, exclusão ou preconceito racial, de gênero ou religioso, também contribuem fortemente para a depressão. Fatores espirituais. Vazio existencial. Mesmo em contextos favoráveis, muitas pessoas se sentem perdidas, sem propósito ou sentido na vida. Essa sensação de vazio interno pode ser devastadora. Crise de fé. Dúvidas profundas sobre a fé, sentimento de abandono por Deus, ou a dificuldade de entender o sofrimento, podem abalar a estabilidade emocional e espiritual. Culpa mal resolvida. A culpa por erros passados, especialmente quando ligada à religião, pode gerar peso emocional intenso. Quando não tratada com graça, perdão e acolhimento, essa culpa pode adoecer a alma. Percepção de distância de Deus.
Sentir que Deus está distante ou indiferente à dor pode intensificar sentimentos de solidão, rejeição e desamparo, o que piora o quadro depressivo. É importante lembrar, nem toda tristeza é depressão, mas toda depressão envolve sofrimento emocional intenso que merece atenção. Tratar essas causas com seriedade é um passo essencial para a recuperação. E, mais do que identificar os fatores que contribuem para a depressão, é necessário buscar ajuda com profissionais qualificados e apoio espiritual acolhedor, pois a cura da depressão exige cuidado integral, mente, corpo e alma. 4. Tratamento para a depressão. O tratamento para a depressão geralmente envolve uma combinação de psicoterapia e, em muitos casos, medicamentos antidepressivos prescritos por um psiquiatra. Além disso, estratégias de autocuidado como exercícios regulares, alimentação saudável e gerenciamento do estresse também são importantes. Abordagens terapêuticas, psicoterapia, a terapia cognitivo-comportamental, terapia interpessoal e outras abordagens terapêuticas podem ajudar a identificar e mudar padrões de pensamento e comportamento negativos, além de desenvolver estratégias de enfrentamento. Medicação, medicamentos antidepressivos, como inibidores seletivos da recaptação da serotonina e outros, podem ajudar a regular os neurotransmissores no cérebro, aliviando os sintomas da depressão. Eletroconvulsoterapia. Em casos graves ou quando a resposta aos tratamentos convencionais é insuficiente, a eletroconvulsoterapia pode ser uma opção eficaz, especialmente em situações de risco suicida ou sintomas psicóticos. Estimulação magnética transcraniana. A EMT é um tratamento não invasivo que utiliza pulsos magnéticos para estimular áreas do cérebro, podendo ser uma alternativa para casos resistentes à medicação. Outras estratégias: exercício físico. A prática regular de exercícios libera endorfinas e serotonina, neurotransmissores que promovem o bem-estar e podem reduzir os sintomas depressivos. Alimentação saudável. Uma dieta equilibrada pode contribuir para a saúde mental, fornecendo os nutrientes necessários para o bom funcionamento do cérebro. Gerenciamento do estresse, apoio social, o contato com amigos, familiares e grupos de apoio pode proporcionar um ambiente de suporte emocional importante durante o tratamento. Interação com a natureza. A exposição à natureza pode reduzir o estresse e promover sensações de bem-estar. Importante: o tratamento da depressão deve ser individualizado, levando em consideração a gravidade dos sintomas, histórico do paciente e outras condições médicas. A adesão ao tratamento é fundamental para a eficácia do tratamento e a prevenção de recaídas. Se você, ou alguém que você conhece, está lutando contra a depressão, procure ajuda profissional o mais rápido possível. 5. Como a Bíblia pode te ajudar na cura da depressão? Muitos se surpreendem ao descobrir que a Bíblia não ignora o sofrimento emocional. Pelo contrário, ela é repleta de relatos de pessoas que passaram por profundas dores da alma. A palavra de Deus acolhe, cura, orienta e fortalece quem está abatido. Exemplos bíblicos de pessoas com sintomas de depressão. Elias após uma grande vitória espiritual. Elias se sentiu tão exausto e desanimado que desejou a morte. Deus o acolheu, cuidou do seu físico, o alimentou e o restaurou. Deus é fiel para renovar nossa fé, restaurar nossas forças e nos guiar em nossa jornada, mesmo em meio a desafios e dificuldades. É um capítulo que nos encoraja a confiar em Deus, buscar sua voz e perseverar em nosso chamado. A história de Jó, nos ensina lições valiosas sobre fé, sofrimento e a soberania de Deus. Jó perdeu tudo, filhos e saúde, e amaldiçoou o dia em que nasceu. Apesar de perder tudo, Jó manteve sua integridade e confiança em Deus, mesmo sem entender o propósito de seu sofrimento. A história também nos lembra que Deus é soberano e que nem sempre teremos respostas para o porquê das dificuldades na vida, mas devemos confiar em sua sabedoria e planos. Ana, a mãe de Samuel, enfrentou a dor da infertilidade e o desprezo social, demonstrando tristeza profunda e orando com amargura. Deus recompensou a fé e a fidelidade de Ana, não apenas com um filho, mas também com outras bênçãos. A história de Ana é um exemplo de como a fé, a oração e a confiança em Deus podem transformar situações difíceis em bênçãos e restauração. Davi, o rei Davi, em muitos salmos, expressa sentimentos de angústia, cansaço, medo, arrependimento, solidão, tristeza e até mesmo a sensação de que seus ossos envelheceram, indicando um estado de sofrimento profundo. Em meio à angústia, Davi clama por Deus e encontra consolo. A história de Davi nos ensina muitas lições valiosas. Ela nos ensina a importância de confiar em Deus em momentos de dificuldade, reconhecer e se arrepender de erros, e buscar a Deus em adoração e oração. Assim como Davi encontrou consolo,
Deus também te dará esse precioso consolo. Esses personagens nos mostram que o sofrimento emocional não é sinal de fraqueza espiritual, e sim parte da nossa humanidade. Versículos bíblicos que fortalecem na depressão. A Bíblia está repleta de promessas e consolo para quem sofre. Aqui estão alguns versículos poderosos, mas, por favor, não é somente ler, é necessário meditar. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. É importante notar que a Bíblia não usa o termo depressão como entendemos hoje, mas relata experiências de tristeza profunda e desespero que podem ser relacionadas a essa condição. A Bíblia também oferece conforto e esperança para aqueles que sofrem, mostrando que Deus pode trazer alívio e restauração. A Bíblia e o cuidado integral da alma. A fé em Deus não substitui o tratamento médico, mas fortalece a caminhada. A espiritualidade pode trazer esperança em dias melhores, propósito para viver, perdão e libertação da culpa, paz interior em meio ao caos, força para recomeçar. A Bíblia nos ensina que Deus se importa com a dor emocional. Ele não rejeita um coração quebrantado. Cristo veio para curar os que têm o coração ferido. E o Espírito Santo é chamado de Consolador. 6. Conclusão. Há esperança. Se você está enfrentando a depressão, saiba, você não está sozinho. Milhões de pessoas já passaram ou estão passando por isso. E muitas encontraram alívio e cura. Procure ajuda. Fale com um profissional. Converse com pessoas de confiança, ore, leia a Bíblia. Encha seu coração com a verdade de que você é amado. Importante é que sua vida tem valor. A depressão pode ser o vale mais escuro da vida, mas Deus caminha com você dentro desse vale. E com o tempo, o cuidado certo e fé renovada, você pode sair dele mais forte, mais consciente, mais vivo. Você não é a sua dor. Você é muito mais do que isso. A luz, a cura e a vida após a depressão. Se este vídeo te tocou profundamente, curta, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que esteja nas profundezas. Provérbios 11:25 diz: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá chuva de bênçãos. Com Deus no coração, sempre haverá um novo dia. Que Deus te alivie, cure e te renove a cada manhã.